Continuando. Noé entrou na arca e entrou para o dilúvio. Veio o dilúvio. Quantos dias de chuva? 40 dias e 40 noites. O que aconteceu? Choveu? Não somente chuva, tá? Chuva foi uma coisa... Nunca existiu chuva igual. Mas não foi somente isso. Também houve uma convulsão no mundo. E, inclusive, pode ser, né, que os continentes vieram a existir a partir daí. Porque em Gênesis capítulo 1 nos fala da parte seca e da parte de água. Aí nós vemos que agora nos falam de nações, de lugares, ou seja, continentes. Ou seja, ainda que não tenha sido isso, tenha sido apenas uma acomodação, então, mesmo assim, nós vemos que uma plaquinha de tsunami faz assim, acabou tudo, né? Uma plaquinha de nada que dá uma deslizada, vira um tsunami. Então, de um jeito ou de outro, essa arca não sobreviveria de hipótese alguma no dilúvio. Nenhum tipo de embarcação, nem flutuante, nem submarina, ia subsistir o que aconteceu nesse mundo. O que aconteceu foi que, logicamente, Deus que segurou esse transatlântico, né, que é a grande Babel, para passar pelo dilúvio. Porque, vamos dizer assim, se tivesse alguém lá que viu que não estava fazendo, para fazer uma melhor ainda, tivesse melhor, você pode dizer que faria melhor ainda, primeiro dia já ia afundar. Na verdade, a arca não é ela em si, mas foi Deus que criou. E Deus, sabendo, né, da loucura humana, ele some com a arca. Fala que parou no Monte Ararat lá, mas não sabemos, ninguém nunca achou nada, porque senão a arca já ia virar idolatria, óbvio, né? Vamos ler uns versículos. Vocês já sabem, mas só para lembrar. 1 Pedro capítulo 3. Pedro fala muito mal dizer, né? Pedro fala nas duas cartas dele sobre o tempo de Noé. Então vamos ler os versículos. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18 e 19. E o 20 também. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Isso aí é esse tempo aqui, ó. Isso é esse tempo que ele está falando. Porque Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortificado sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, isto é, 8 pessoas se salvaram. Então o que ele está dizendo aí, deixando claro que não é que quando Cristo morreu, ele foi lá para pregar aos espíritos em prisão, não é isso? É o versículo 19 aí, né? Como é que fala o versículo 19? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. Isso. Então, foi e pregou aos espíritos em prisão, que hoje estão em prisão, os quais, no outro tempo, ou seja, enquanto eles estavam vivos, eles ouviram a pregação para a salvação deles e não deram crédito a ela. Então, o que ele está dizendo aí, estou dizendo isso porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, morreu bem morrido, para onde que o Senhor Jesus foi quando ele morreu? Foi para o Hades. E se ele morreu, ele era um homem, né? Agora ele, a pessoa dele, ele era o Senhor, lógico, né? Mas ele se fez homem para nunca mais deixar de ser. Então ele morreu na cruz, um homem ali, e se ele saiu do corpo, ele foi para algum lugar.
Como eu disse, todo mundo que morre vai para algum lugar. Então onde é que ele foi? Quase. Onde? Ele foi onde vão os mortos. O Hades. Lê esse versículo, por favor. Atos capítulo 2. Atos 2, vamos ler. Ele fala duas vezes. Versículo 25 até o versículo 32. Que dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Ele fala outra vez, versículo 30, 31, 32. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Onde que ele foi? Hades. Então, irmãos, eu vejo que a linguagem é diferente. O lugar é o mesmo. Porque o senhor quando falou com o malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, porque ele ia deixar o corpo dele e ele ia para onde? Ele ia para o Hades. Em Hades, mas no lugar dos salvos. Ele ia morrer como justo, aguardando a ressurreição. E ele, hoje mesmo, porque o contexto que está acontecendo ali em Lucas capítulo 23 é que o malfeitor ali na cruz, ele pela fé, ele viu que realmente aquele homem que estava à sua esquerda, à sua direita, não sei que lado que ele estava, era o justo. E ele era o Senhor de Israel. E que realmente ele era o rei de Israel que ia reinar em Israel, ia estabelecer reino dele. Ele ia voltar em glória, olha que coisa, isso ele viu tudo ali. Ele ia voltar em glória para estabelecer o reino dele. Então, quando ele diz lá em Lucas 23, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é quando estabeleceres, quando vieres no teu reino aqui. Entendeu? Quando estabeleceres o teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, ele sabia que o Senhor tinha poder para chamar ele, de onde quer que ele estivesse, dos mortos, para reinar com ele. Ele falou, te digo que hoje estará. Ele não ia ter que esperar 2.000, 3.000 anos, não importa quanto tempo, porque hoje mesmo você vai estar comigo. E aconteceu que o senhor morreu, saiu do corpo e foi para o lugar de descanso. E ele pegou e foi junto já. Ele não tinha que esperar o Senhor voltar para ele gozar do descanso com o Senhor. Hoje estarás comigo. Por isso que o Senhor fala, hoje estarás comigo. Porque ele não estava falando assim, ó, na cruz, Senhor, lembra de mim quando entrar no céu, viu? Ele não estava falando isso. Ele estava quando vieres no teu reino. Estabeleceu o teu reino, lembra de mim. O Senhor falou, não, hoje você já vai estar comigo. É isso que ele fala. E onde ele foi. Só que ficou a sua alma no Hades. Não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, ele sai do estado para ser ressurreto, voltar ao corpo outra vez, e em glória ele toma essa posição, e ele se assenta à besta da majestade nas alturas. Ou morrer e estar com Cristo, eu não sei o que é esse estado, como funciona isso, mas uma coisa ainda falta, é a glorificação. Então eu vejo que não é a mesma coisa. Tudo isso por causa de Tessalonicenses capítulo 4, fala que o Senhor voltará e trará consigo. Ele vai trazer os mortos para ele. Lembra disso? Os que morreram vão se ressuscitar para estar com o Senhor. Os que morrem vão estar com Cristo, sim. De uma forma plena, não é ainda. Porque eles não estão ressuscitados. Porque senão não precisa a ressurreição. Não é verdade? Por que tem que haver a ressurreição? Por causa que nós temos que ter os nossos corpos para estar eternamente com o Senhor. Então o Senhor, quando ele morreu, ele não foi lá pregar para morto, coisa nenhuma, como muitos falam, né?
Não foi pregar para eles, já ouviram o Evangelho. Por quem que eles ouviram? Por Noé. Pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Os profetas do Velho Testamento. Lembra desse versículo aí? Aí Pedro, não. Fica lá em Pedro. Vira o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Voltando um pouquinho aí. No caso, Noé foi o Espírito de Cristo. Porque todos eles falaram, né, o Espírito de Cristo que fala ali é toda a parte de graça, né, de tal, toda a pregação foi, como ele fala aí, lê o versículo para entender. Da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que Isso, os profetas que profetizaram, e que eles profetizaram como? Da graça que Tá, mas o que acontecia com eles? Indignado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de Espírito de Cristo que neles estavam, os profetas, e Noé também. O Espírito de Cristo que nele estava, que falou, por isso que fala, no qual o Espírito foi e pregou os espíritos de prisão. Não é espiritismo. E Noé, também como profeta de Deus, ele falou. Ficou na arca lá, quanto? 40 dias e 40 noites, é isso que ele ficou? Ela fala que choveu 40 dias e 40 noites, não é isso? Saiu quanto tempo depois que ele entrou? Lê no capítulo 7 de Gênesis, já que eu abri a boca para falar, então agora vou ter que consertar, né? Capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17. Não é isso? Ele tinha 600 anos, no segundo mês ele entrou e começou a chover. Quer dizer, começou a chover, ele já tinha entrado uma semana, na verdade, né? Então começou a chover. Então vamos lá. Capítulo 8. Leia para poder entender quanto tempo. Versículo 13 e o 14. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E foi aí que ele sai. Continuando, ele vai sair. Então, que dia que ele saiu? 27 no segundo mês ele sai da arca. No ano 601. Ele ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Entrou dia 17, saiu dia 27 do outro ano. Para nós, né, foi bastante tempo, 1 ano e 10 dias dentro de um barco. Né? Mas saiu aí, saiu de lá do temporal lá e estava tudo seco, todo lugar. Ele sai e não tinha ninguém. Nada. Tudo mil maravilha. Aí sim. Capítulo 9. Leia o capítulo 9, versículo de 1. Versículo 7, tá bom. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, provai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Certo. Então isso aí é o que Deus deu de ordem para ele. As coisas aqui mudaram. Agora existia um governo de Deus dado ao homem. Os animais se tornaram isso que nós vemos agora, permaneceu até hoje. Existe essa cadeia alimentar, e ele não gosta do homem, ele foge do homem, etc. e tal. Exceto os animais domésticos. Já foi predito lá em Gênesis capítulo, né, o capítulo 1 já falou dos animais domésticos, né, mas está tudo
estava tudo normal, mas é que foi dito por causa de que haveria esse tempo aqui. E qual foi a ordem que Deus deu para ele aqui? 2 vezes ele fala. Mas vós, multiplicai, povoai a terra. Esse tempo aqui foram 427 anos. Pouco, em certo sentido, né? Foi muito tempo. Então, nesse pouco tempo aqui, chegou nesse final, o que eles fizeram? No final, cada tempo, né, tem o seu início e tem o seu fim. O que aconteceu nesse final do tempo aí? Fazer ser o nosso nome, fazer a pouco. Então vamos lá. Como é que está escrito isso aí? Capítulo 11. Os primeiros versículos aí, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Obrigado. Então nós encontramos aqui a plena oposição àquilo que Deus estabeleceu. Multiplicai-vos, espalhai, povoai a terra. E o que eles fizeram? Deram nessa planície de Sinar, fizeram uma cidade, fizeram um centro. Essa torre aí, lógico, eles não eram ignorantes, falavam fazer uma torre que vai chegar lá no céu. Não é isso, eles não eram ignorantes. Essa torre, que ele fala por quê? Porque ia ser algo que ia tomar o nome de Deus. Façamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Ou seja, contra Deus. Deus falou para a gente fazer isso, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer o que nós queremos. Por isso que ele falou, não há limite para o que ele vai fazer. Porque ele queria tomar o lugar de Deus para fazer o que eles quisessem. E todos eles estavam concordes plenamente. Por isso que o versículo 1, como é que fala o versículo 1 aí? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Parece redundância, não parece? Olha, professor. Ô, professor, parece redundância? Versículo 1 aí. Como é que fala aí? Como é que fala o versículo aí? A terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Você está falando a mesma coisa, não é? São duas coisas. Uma é a língua. Que língua que é essa? O idioma. Que idioma que eles falavam? Não sabemos, mas era o idioma. Era o idioma, todos falavam um idioma só. E todos tinham a mesma maneira de falar. O que é isso? É o pensamento, é os propósitos das pessoas. Tá? Então, todos eles estavam unânimes na ideia de construir esse lugar. Todos estavam juntos, ninguém estava contrário ao pensamento. Eles acharam maravilhoso fazer isso aí e fazer célebre o nome do homem. Só que é aquela coisa, o homem pensa que ele pode ludibriar, que ele pode ganhar de Deus. Então, o que Deus fez? O que o Senhor fez? O que é isso aqui? Idiomas, língua, irmãos. Sempre línguas. A Bíblia inteirinha, língua é idioma. Não é cai salamicai, que se vira na praia, não tem nada disso aí. Língua é idioma. Qualquer língua
É um idioma, não importa de onde. Nós estamos falando do Quechua lá, né, irmã? Do Quechua lá. É um idioma, você escuta, ele é um negócio completamente estranho do jeito que eles falam. Mas é uma língua. Né? Existem dialetos também. Mas, irmãos, surgiram tudo aqui, ó. Ninguém tem capacidade, nenhum homem tem capacidade de fazer uma língua. Não existe isso. Vamos criar uma língua. Não tem. É algo que é natural. Né? É coisa natural, é coisa de origem natural. Assim, né? Até nacional, é algo... Né? Lá em Atos 2 não falam isso? Eles ficaram maravilhados porque eles estavam falando, cada um falavam na nossa... Como ouvimos falar na nossa própria língua materna as maravilhas de Deus. Porque o que aconteceu lá em Atos 2? O que eles passaram a falar o que lá? Em outras línguas, conforme o Espírito concedia a cada um falasse. Eles falaram que idiomas. Por quê? Porque aqueles judeus... Bom, nós vamos chegar lá depois. Mas, depois ele fala disso aí. Mas aqui que surgiu, as línguas foram nascidas nesse tempo aqui. Gênesis. Apesar de tudo, irmãos, tem um detalhe. Gênesis, como o próprio nome já fala, é a origem de tudo que você imaginar nesse mundo, está em Gênesis. Tá? O que você imaginar, está lá em Gênesis escrito. Então nós encontramos o que em Gênesis aqui? As línguas. Então, né, quando nós deparamos com alguém falando alguma coisa que você vê a pessoa falando, não estou entendendo bolufas no que ele está falando, é isso. O que o Senhor fez? Ele pegou as famílias, eu não sei quantas pessoas tinham aí, mas ele pegou grupos, famílias, e deu idioma. As famílias. Um grupo de pessoas passou a falar inglês, outro alemão, outro chinês, e ele batizou cada um segundo as suas características físicas também. E cada um na marra, que vocês falam na marra também, não? Na marra cada um foi para o seu canto. Aquilo que eles deveriam ter feito em paz, para nós todos falarmos uma língua só nesse mundo, eles tiveram que fazer na base da desobediência. Na marra fizeram, por isso que existe em cada canto aí, se fala uma língua. Idiomas, dialetos, enfim, tudo isso aí que se vê por aí. Então surgiu o quê? Aí é o princípio das línguas. Então, além de romper todos os pensamentos dele, que eles tinham concordes, como é que eu vou comunicar com você agora? Então, mas nós estávamos pensando que ele podia fazer. Entendiam que estavam... Falavam e não entendiam. Ninguém entendia um outro, ficou aquela confusão. Por isso que chama Babel, né? Babel. Cada um foi com um canto, cara, não tem jeito. Então, cada um que se entendiam, pegaram as suas coisas, como dizem, enfiou a viola no saco, foi tocar em outro lugar. Cada um foi com um canto, e aí surgiram as nações. Capítulo 10, volta aí no capítulo 10, versículo 5, por exemplo. Capítulo 10, versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Isso. Tem que não, é isso aí mesmo. Você vê que interessante. Fala mais que aí, mas é isso aí. Aí no capítulo... Irmãos, capítulo 10 é capítulo 11. Capítulo 11 é capítulo 10 em Gênesis, tá? Invertido. Não é que é invertido, melhor dizer. Por exemplo, dá um exemplo. No capítulo 1 de Gênesis, ele não fala da criação do homem, no versículo 27 lá. E Deus criou o homem, a sua imagem, coisa e tal. Macho e fêmea os criou, tal. Daí no capítulo 2, ele fala assim: essa é a origem do homem. Daí ele começa a contar como que ele fez o homem. Mas ele não falou que já criou? Só que ele está explicando como ele criou. E aí é a mesma coisa. No capítulo 11, foi o que aconteceu. Só que no capítulo 10, ele conta antecipadamente como aconteceu. Porque quem que escreveu Gênesis? Moisés. Coisas que já tinham acontecido. Então é fácil ele estar falando
Fala, então, ó, e foi assim que aconteceu. Então, como eu estava falando, é mais ou menos tipo assim, é isso que está acontecendo aí. Que alguém falou assim, mas como que aconteceu o Babel lá no capítulo 11, se no capítulo 10 já havia as nações, as línguas? Não, ele está contando como aconteceu. Não está falando, você não chega no capítulo 10 e encontra, cada um foi segundo a sua língua, segundo a sua nação. O que é isso? Isso aí é o que ele vai explicar no capítulo 11. Aconteceu o Babel. É isso que ele está falando. No capítulo 11 você para contar o que aconteceu, por que existem as línguas que são mencionadas no capítulo 10. Entende? Porque no capítulo 9 ele sai da arca e etc e tal. Aí no capítulo 10 fala que cada um foi para o segundo lugar, segundo sua língua, segundo suas famílias. O que é isso? Mas o que aconteceu, por assim dizer? Vamos dizer, mas o que aconteceu? O que aconteceu, daí no capítulo 11 ele conta. Porque então, porque você está lendo. O capítulo 9 não fala isso, que eles saíram da arca, coisa e tal, multiplicar, encher a terra, coisa e tal. Aí no capítulo 10 você vê que eles foram dispersos, cada um segundo as suas nações, suas famílias, segundo as suas línguas. Você fala, não, o que é isso? Aí no capítulo 11 ele explica o que aconteceu. Por que a língua? Por causa da desobediência. Agora é o seguinte, começa um tempo. Deus espalhou os homens nas nações, etc. Deus para de tratar o homem como um todo. E até agora nós estamos vendo que ele está tratando toda a humanidade, né? Apesar que aí era 7, né? 7. Já estava mais selecionado aí, depois de ser da arca, era os filhos de Noé. Isso, os de Noé. Foi repartido em 100 cães de Jafé. Mas então, no primeiro juízo, a iniquidade do homem subiu até Deus. E agora em Babel, eles não estavam em iniquidade, eles estavam em desobediência, né? A sim, ordem de Deus. Sim, todos. Todos, unânimes. Todos. Não tinha ninguém que... Não teve ali um que escapou, vamos que dizer. antes Noé ainda achou graça, né? Isso, é. Só eles sobraram, não fala esse Pedro, lá só 8 almas se salvaram. Que foi Noé, sua esposa e os filhos com as esposas. E aí não, aí estava a massa toda. Então agora ele espalha as nações, e agora existiam o quê? As nações, cada um nos seus idiomas, suas línguas, seus costumes, etc e tal. Só que agora o que ele vai fazer? Ele não vai trabalhar como um todo. Então agora vem a história sobre o quê? Israel. Então ele vai, capítulo 12 agora em diante, o que ele vai fazer? Eu não vou ler detalhes aí, porque não vai dar agora. Tá? Ele vai chamar uma pessoa. Quem que é que ele vai chamar? Abrão, lá da Mesopotâmia. Abraão saiu do meio da idolatria. Chama ele para ele ir para uma terra da qual ele não conhecia. Ele vai, obedecendo a Deus, ele vai. E ele foi o patriarca, né? E ele teve Isaac teve Jacó, do qual seu nome foi mudado para Israel. Lembra? E Jacó teve 12 filhos. Simeão, Isacar, Zebulon, Naphtali, Levi, enfim, os 12. Que eles se tornariam os filhos, né? Isacar, Zebulon, Azer, Naphtali, etc. E tal, os 12 se tornariam as 12 tribos de Israel. Por isso que os judeus, de que tribo que eles eram? Judá. Os levitas, Levi. Os benjamitas, Benjamim, e assim por diante. Eles eram os filhos de Israel, que era Jacó, o nome dele. E o Senhor chamou Abraão e prometeu a ele a terra da promessa, não é isso? O Senhor ia fazer dele uma grande nação, etc. E tal. E uma coisa, irmão, o Senhor fala de Israel, que Israel foi o povo que Deus criou.
Isso é verdade, literalmente, porque ele não fez assim, ó. Chegou lá no capítulo 12 de Gênesis, vamos dizer assim, chegou no capítulo 12 e ele falou, ó, eu vou escolher os da Mesopotâmia para ser meu povo. Vem aqui, povo, para ser meu povo. Ele não fez isso. Ele pegou uma pessoa, farei de ti uma grande nação. Ele estava falando de Israel. Então, ele fez de uma pessoa uma nação. Por isso que ele fala que é a nação do qual Deus criou. Porque realmente Israel é uma nação que não existia. Deus fez existir. Por sua obra, através da sua descendência, foi fazendo para se tornar Israel. Então, a chamada de Abraão já teve princípio o assunto sobre Israel. Então, as promessas feitas a Abraão estavam todas relacionadas com Israel. Certo? Igreja, tinha igreja na história aí ou não? Não confundam. As promessas, não é isso que hoje faz lá? Né, não gosto de ficar falando essas coisas, mas infelizmente eu tenho que comentar. As denominações falam das promessas. Não, nós temos que abraçar as promessas. Que promessa? As promessas de Abraão. Porque é o seguinte, por exemplo, irmãos, tá vendo? Vamos ler um versículo. Em Gênesis 22. Vocês lembram bem dessa passagem, né? Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, lembra? Ele vai, figuradamente ele fez isso. Deus não permitiu, mas figuradamente ele fez isso, né? E quando ele desce do monte, como é que fala o versículo 17 aí? Por favor. Que deveras te abençoarei. Volta um, volta um, 17. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa nação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Nem fala o versículo 17 aí. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então aí é o que Paulo fala, tá? Paulo fala, quando fala de Abraão, nós entendemos, olhando para trás, falando outra vez, nós olhamos para trás e nós vemos aí o Senhor falando com Abraão, para a descendência dele. Ele ia multiplicar ela como? Como as estrelas do céu e a areia do mar. Povo terreno e povo celestial. A areia, Israel, que pertence à terra, e as estrelas é a parte celestial, é a igreja. Né? Então nós olhamos para trás e vemos isso. Mas o tratamento direto está sendo com Israel. E, inclusive, irmãos, o tratamento do Senhor com respeito a promessas, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Deixa o irmão ler ali, ó, por favor, essa versão aí, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Isso. Então, quando ele fala da descendência e das promessas, as promessas eram feitas a quem? Como é que fala aí? Descendente. Ao descendente. Foram feitas a Abraão e ao seu descendente. descendente. Não fala dos seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, que é Cristo. Não é isso que está escrito aí que eu estou falando aqui? É o jeito que está indo lá. Então repete, por favor. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só,
e ao teu descendente, que que é é Cristo. Cristo. Então, irmãos, olha que interessante. Quando o Senhor veio para os seus, eles não falavam, nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão. Como coisa que tá bom, maravilha que vocês são descendentes. Mas a promessa foi feita a quem? Ao descendente. Quem que era? Cristo. Tá? Então, quando o Senhor falava de abençoar a sua descendência, tal, né, toda a descendência, nação, para você canta alto. Quando ele fala disso, da descendência, abençoar, coisa e tal, na realidade, eles seriam abençoados por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o vaso da bênção, porque a promessa foram feitas todos a quem? A Ele, ao Senhor Jesus. Então, quando eles estavam falando, nós somos descendentes, nosso pai é Abraão. O Senhor chegou a falar, o vosso pai é o diabo. Não é isso? Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês me amariam. Porque ele é o vaso da bênção. Sem ele não tinha nada. Nós vamos chegar, se o Senhor permitir, nós vamos ler um pouco sobre o livro de Daniel. Nós vamos ver isso, sabe? Eles ficaram sem nada. Por quê? Porque eles tiraram Cristo, não sobrou nada. Tudo para eles era o Senhor. Eles não quiseram o Senhor. O que vai sobrar? Nada. Ao que não tem, se dará. E aquele que tem, até aquilo que pensa ter, será tirado. Porque ia ser tirado o Messias, não ia sobrar nada. Então, irmãos, como nós falamos das promessas, que não ficam cantando bola, até os hebreus faziam isso, e os próprios cristãos hoje querendo pegar as promessas de Abraão, não sei o quê. É verdade, irmão. É para Cristo. Né? Toda a bênção é Cristo. Então, só para deixar claro aí, quando nós falamos do Velho Testamento, nós devemos entender isso também. Que toda profecia dirigia a Cristo. Não é novo isso. Lá nós não lemos em Gênesis, ele fala o descendente da mulher. Da mulher também. Isso é lá em Gênesis. Já começou lá. Exatamente. Obrigado por você lembrar. Porque a gente não conseguia, não dá para ler tudo, né? Mas é uma boa lembrança disso aí. Então, na realidade, eles tinham que eles tinham que permanecer na terra da promessa, porque ali o Senhor ia abençoar eles. Só que, soberanamente, nós não sabemos porquê, mas aconteceu o quê? Estou adiantando aqui porque não vai dar para ficar muito tempo. Tá? Os filhos de Jacó, um deles sobressaía no meio dos seus irmãos. Quem que era? José. E José, o que acontecia? O que ele tinha? Ele tinha um negócio diferente, que os irmãos não gostavam. O que acontecia? Sonhos. Sonhos de José, os irmãos dele ficavam doidos. Porque todo sonho dele que ele tinha, que eram visões, né, irmão? Isso é outra coisa. Quando nós falamos da Bíblia, fala de sonho, não é o sonho que eu tive um dia atrás. Quer dizer, meu sonho, olha, se fosse contar de sonho, estava para o inferno já. Viu? Nossa, se fosse contar com sonho, estava roubado. Só sonho de desgraça. De 100 escapa um, olha lá ainda. Então não é esse sonhar que a gente tem, que a turma fica levando até para as denominações. Tem um sonho, isso aqui. Vai comer feijão à noite. Então, isso aí eram visões, não eram sonhos comuns. E Nabucodonosor teve o sonho dele, por exemplo, não foi um sonho que deitou e tomou umas lágrimas de pesadelo, não é isso, ele teve uma visão. Era algo real, era algo. Então é isso que José tinha esses sonhos. E todo sonho dele ele via que todos os feixes, qualquer coisa, né, que as estrelas se curvavam diante dele. Eles ficavam doidos. Quer dizer que você vai ser o bom, né? Escriva. Então você é o bom, né? E daí, resumindo a história, eles estavam nos seus trabalhos e Jacó
manda ele procurar seus irmãos, ver se eles estão bem, coisa e tal. Daí ele vai, e na hora que ele está chegando perto dos seus irmãos, não me lembro quem que falou, acho que Judá que falou, e lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um fim nele e vamos ver o que vai ser do seu sonho. Pegaram ele, né? Fizeram tudo o que fizeram, iam matar ele literalmente, e daí ele foi poupado, que eu não lembro se foi Judá quem falou, para não vir matar ele, não sei deles, o Simeão ou Judá. Poupou a vida dele e falou, vamos vender para essa caravana dos ismaelitas que estão passando aqui, leva embora, e a gente joga sangue na vestimenta dele, leva para o pai e fala, uma fera despedaçou ele. Fizeram isso, e José foi embora para a terra do esquecimento, e os seus irmãos ficaram lá, e o tempo foi passando, e José lá no Egito. Só que aconteceu algo, né? O Senhor foi prosperando. Vocês conhecem a história de José, né? Já leram aí, né? Todo mundo conhece? Foi prosperando ao ponto tal de ele tomar o lugar de Faraó. Abaixo de Faraó era ele. O Faraó deu o anel para você que vai governar aqui. O Faraó é uma maravilha, esse cara aí dá para ele o governo que ele vai resolver tudo. Inclusive, na história que a gente estuda nas escolas, né? Na história, a dinastia do qual José, não fala que foi José, né? Mas o período, a dinastia que teve quando José foi faraó no Egito, foi a época onde teve maior riqueza e expansão territorial. Foi nessa época. Eu estudei isso aqui, nossa, que legal, né? Aí, pô, foi na época de José, olha o que ele fez. Ele levantou. Por quê? O que aconteceu? Lembra? No sonho dele, que o faraó falou, o sonho das vacas magras, né? Porque seriam 7 anos de abundância tal, ia ser uma maravilha. Só que depois viriam outros 7 anos tão miserável, e esse de abundância ia sumir tudo, né? Isso, ia ter lembrança dele tão forte que ia ser a miséria, né? Então, José, ele pegou, fez os silos e grãos, né? Principalmente no estraga, né? Grãos e etc e tal, encheu o Egito de celeiros. Na hora que veio a fome, as nações tinham que ir lá comprar comida, e quem não tinha comida pagava com terra. Foi aí que aconteceu a riqueza, que levantou a expansão territorial. Ele pegava terras também como pagamento e expandiu o território deles. Foi aí que aconteceu isso aí. Então vocês sabem também que daí os seus irmãos que estavam lá em Canaã, Jacó falou assim, vocês estão olhando um para a cara do outro. Vai para o Egito, é lá que tem comida. Aí eles pegaram, saíram e tiveram que ir lá para o Egito. Para cumprir o sonho, ou os sonhos, né, de José. Quando eles vão lá, e eu acho interessante que o Egito não era meia dúzia de pessoas, né? E o Senhor permite que José fique sabendo que os seus irmãos estão lá, cara. Olha que coisa, né? No meio toda aquela... Por exemplo, eu penso assim, né? Aquela grandeza de coisa, seus irmãos vão lá para comprar, e ele fica sabendo que seus irmãos estão lá, comprando comida. Onde ele vai tratar com seus irmãos. Daí começa a tratar com eles, lembra? Começa a tratar com eles. Para levá-los, irmãos, ao arrependimento. Trata com eles para levá-los ao arrependimento, para que reconheça o que eles fizeram com ele. Até quando ele se revela no meio dos seus irmãos, né? Lembra? Porque ele entendia, né? Quando eles estavam conversando, que ele falava com o intérprete, né? Ele falava em egípcio, o intérprete traduzia em hebraico para eles. E eles falavam, e ele... Só que ele entendia. Eles estavam falando, ele entendia. Eles não sabiam que era José, não, mas nem imaginavam que o faraó era José, imagina, né? E daí, na hora que ele apertou, daí eles... Quando ele pede para ficar o filho Benjamim, começa a tratar com Benjamim, ele
Eu não lembro quem foi aí. Então, isso está acontecendo com a gente, por causa que nós fizemos aquilo com o nosso irmão José. Aí você conhece, mas José não aguenta. José se revela, fala, eu sou José. Daí ele falou, isso, agora que nós vamos roubar. Daí ele falou, nossa, agora nós vamos morrer. Né? Agora que... Se ele é José, nós estamos roubados de vez. Ele falou, não tem mais, por amor de vós, Deus nos preservou para a vossa bênção. Ele mandou chamar o pai, chamar a família inteira para ir lá, porque lá tava, em todo lugar estava miséria. Eu venho aqui e deu o melhor da terra para eles morarem. E eles descem daí, leu até que hora que é? É 20 para 6. Leu em Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 60 almas. 60 ou 70? 70 almas. 70, isso, é isso aí. Então, tá bom, isso aí é quantia. Então eles desceram lá, de onde eles estavam, 70 pessoas mais ou menos, pela família. Desceram para o Egito para serem beneficiados por José, seu faraó do Egito, né? Então eles entraram lá, melhor da terra, coisa e tal. E imagina, você ir num país do qual o imperador do país é seu irmão. Chegaram lá e tudo bem, melhor da terra, coisa e tal, gozavam, né? Os irmãos de José, os irmãos do José, o faraó lá, né? E ficaram. E eles tinham que ficar lá no Egito ou não? Ou seja, eram para eles ficarem lá no Egito, e passassem a fome, eles eram para sair e voltar para a terra da promessa outra vez. Lá era a terra da promessa, não o Egito. O Egito não era. Abraão foi para o Egito, foi disciplinado. Isaac foi para o Egito e o Senhor disciplinou ele também. Eles não deveriam ficar no Egito. Eles tinham que sair, depois que foram beneficiados por José, né, pela oportunidade ali. José foi a fonte de bênção para eles. Eles eram para sair de lá. Mas eles não saíram. E ficaram lá. Ficaram lá. Daí morre o quê? Morre José. Morre os patriarcas, né? Todos morrem. E daí levanta outro faraó, outro rei, que não conhecia José. Não é isso que falei? Meu versículo seguinte aí. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Daí ele vai continuar a história. O que é isso? Levantou outro rei que não conhecera José. Já tinha morrido José, os patriarcas, seus irmãos, morreram todo mundo. E os filhos de Israel vinham aqui, vamos voltar, pelo menos agora voltar para a terra. Já que morreu todo mundo, vamos voltar para lá. Ficaram ainda querendo beneficiar, se multiplicando. Daí levantou o faraó, que não conhecia José. O que é isso? Será que a José já tinha morrido? Será que esse cara é tão velho desse jeito, ou qualquer coisa parecida? Não, não é isso que ele está falando. Quando eu falo não conhecer a José, é que levantou outro rei que ele não continuou com a dinastia de José. Ele implantou no Egito uma nova dinastia, é isso que ele está falando. Só que essa dinastia que ele fez, o que era? Uma delas era o que? Botou os olhos nos hebreus, eles estão multiplicando grandemente, ficando maior do que nós. E o que vai acontecer? Qualquer rebelião, vão associar com as outras pessoas e vão tomar nossa terra. O que nós vamos fazer? Escravidão. Escravidão e mata a criançada. Começou daí essa história aí, onde que daí o Senhor ouve o clamor de Israel e levanta Moisés para tirar eles do Egito. Então, a escravidão aqui no Egito veio pela desobediência também.
eles terem ficado lá que não era para ficar. Então vamos dar mais um passo aqui para... Aí, ó. Jacó, que é Israel, né? Se tornou Israel. Os filhos, Levi foi escolhido para fazer o serviço sagrado. Judá, família real. E José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que entraram para a história dos filhos de Israel também. Certo? Então, na verdade, os descendentes de José não ficaram como uma coisa só, foi dividido entre Manassés e Efraim. Então, quando vocês lerem na história, os filhos de Efraim, mas quem é Efraim? Efraim é filho de José, Manassés também. Então, agora, o que acontece? Eles lá no Egito, escravos, pisoteados, maltratados, o Senhor manda Moisés para libertá-los lá da terra do Egito. Bom, nós citamos alguma coisa já, que o Senhor institui a Páscoa lá no Egito. Foi, inclusive, a primeira festa. Em Levítico capítulo 23, existem 7 festas. A primeira festa é a Páscoa. E ela foi instituída lá no Egito, quando o povo de Israel estavam cativos. O Senhor, por Moisés, ele vai lá e institui a Páscoa. Este será o primeiro mês, o principal mês, o primeiro mês do ano. Aos 10 desse mês, cada um tome para si um cordeiro, sem maco, guardar até o 14º dia. E no crepúsculo da tarde do 14º dia, sacrifica, passa nas ombreiras da porta, isso ia ser já a anunciação da festa da Páscoa. E eles fizeram isso lá, como já nós falamos um pouco hoje. Eles entravam para dentro da casa, trancaram lá, esperando o dia amanhecer para ir embora do Egito. E a salvação deles era o sangue. Isso é, falando outra vez, é um privilégio, né? O judeu lá que estava, o hebreu que estava dentro da casa, ele podia pensar assim, mas será que o anjo não vai passar e de repente vai se enganar e matar nós aqui dentro? Não. Matar o primogênito. O Senhor falou, vendo eu o sangue passarei por vós. Então isso hoje para nós são os cristãos que não acreditam que a obra de Cristo é suficiente. Não pode ter certeza da salvação. Verdade? Eles não têm certeza, eles não descansam porque eles não têm certeza que Deus falou que Cristo é suficiente. Né? Vendo eu o sangue passarei por vós. Acabou, foi Ele que falou. E assim também o Senhor falou. Que da mão do Pai ninguém tira do qual Ele toma para si. Não é isso? Então não tem que ficar pensando, mas se, não tem mais se. Nós estamos plenamente salvos e nós devemos descansar. Mas então ele vai, daí ele tira pelo Mar Vermelho, né, passa pelo Mar Vermelho, todo aquele milagre, né, tremendo de tirar eles, e eles levam primeiramente o deserto e do deserto para a terra da promessa. Foi no início, lá já no deserto, eles recebem a lei. Como eu disse, a lei eram todos os mandamentos de Deus em todos os sentidos, expressivos, etc. Toda aquela parafernália, né, que incluía a lei. Certo? Mandando. De Adão até o nascimento do Messias, 4.000 anos. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, o mundo tinha apenas 4.000 anos. Depois da lei, no final, o cumprimento desse tempo da lei, praticamente, a lei existe até hoje, né? A lei não caiu, ela existe ainda. Eles rejeitaram o Senhor deles aqui. E logo após a sua rejeição, viria profeticamente esse tempo de juízo para eles, por terem rejeitado o Messias. Tá? Então o que ia acontecer isso aí, após o Messias, a
a morte dele, a tirada do Messias, viria o quê? Juízo para o seu povo, por terem rejeitado. Os irmãos estão dispostos a continuar, tá bom? Posso tocar o barco? E só que, olha, o Senhor vai anunciar sobre esse tempo aqui, ó, para eles. A desobediência do povo, porque aí que está, quando eles entraram na terra da promessa. Entraram na terra da promessa, o Senhor deu a terra para eles, o Senhor permitiu que eles fizessem um templo, fizessem Jerusalém, fizessem tudo. Deu até rei para eles, que eles queriam. Só que eles nunca andaram no caminho do Senhor, em obediência. Jamais. Quem lê Estevão, né, em Atos, o discurso de Estevão, você vê que tragédia que foi a história do povo de Israel, né? Então, numa época, o Senhor permitiu cativeiros com respeito ao povo de Israel por causa da desobediência deles. Foram 2 cativeiros fundamentais na história de Israel. O primeiro foi o rei da Síria e o segundo foi Babilônia. O primeiro cativeiro foi quando o rei da Assíria invadiu Samaria, lembra? Samaria e seus arredores, e leva cativo, porque normalmente eles levavam cativo, destruía tudo e levava cativo, né? O povo para a terra de origem deles aqui. Então eles pegaram os cativos, que eram os hebreus, né, no caso aqui, pegou o cativo e levou para a Síria e deixou todo mundo cativo por lá. E havia outra parte, porque Israel foi dividido depois de Salomão, lembra que Roboão com Jeroboão repartiu Israel. No entanto, havia os reis de Israel e os reis de Judá. Os profetas de Israel e os profetas de Judá. Foi tão dividido que ficou desse jeito. Então, o primeiro foi aqui, e leva cativo. Só que o rei da Síria manda o lugar de Samaria lá, em vez de ele deixar o povo voltar, ele não deixa o povo voltar. Ele pega gentios, 5 localidades, e manda morar lá no lugar dos filhos de Israel. E daí começa pragas, começam coisas acontecendo, e foi dito, mas o que está acontecendo aqui? Aí falou, o povo que morava aqui, eles temiam a Deus. Então o que está acontecendo é que esse povo aqui está aí de bicão aí, por assim dizer, né? Então o que nós vamos fazer? Daí tiveram a brilhante ideia de pegar os sacerdotes e levar lá para ensinar o povo lá a temer a Deus. Aí eles foram lá ensinar o povo a temer a Deus. Só que eram tudo gentios, ninguém sabia nada. Daí o que eles faziam? Eles continuaram o seu sacrifício nos montes e temiam a Deus também. Faziam o sacrifício, é uma confusão, só que viraram o quê? Os samaritanos. Então a origem samaritanos aconteceu nesse cativeiro aqui, ó. Entendeu? Que os judeus tinham bronca, por quê? Poderia um gentio se converter ao sistema de Israel, converter a Deus? Sim. Eles podiam fazer isso, sem problema nenhum. E lá eles chamavam de prosélitos, né? Chamavam de prosélitos. Só que eles não eram prosélitos, então para aprender as coisas de Deus, eles foram lá tomar o lugar da terra e virou essa confusão e virou chamado samaritano. Eles queriam reconhecer alguma coisa de Deus, mas eles não eram nada. Eles não eram judeu nem gentil, virou nada. Virou um povo que os israelitas tinham bronca. E daí veio o segundo cativeiro, que foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, que daí vai para Jerusalém e para a Judéia. Cativeiro. Só que, logicamente, quando eu falo cativeiro, não são todos, né, irmão? Dá para entender isso, né? E ficam muita gente lá. E, no caso da Babilônia, por exemplo,
ele levou principalmente os jovens. Destruiu tudo lá, né? Jerusalém, o templo, destruiu tudo. Mas ele levou principalmente os jovens para a Babilônia, para servir lá na Babilônia. Então é com isso que nós vamos ocupar agora essa história aí. Sobre as 70 semanas de Daniel. Essa parte que eu estou perguntando, tá bom? Porque isso aí é fundamental entender isso aí. Isso é uma das chaves da Escritura para entender. Então, vamos lá. Babilônia. Agora nós vamos ocupar. Esquece uma dizer, né? Vamos dizer, passou o cativeiro da Síria, agora é o cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor foi lá e levou cativo. Quando ele levou cativo as pessoas que estavam aqui, dentre os jovens foram levados, lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel também. Estavam no meio deles. Essa turma aí, tudo jovens, foram levados lá. E o tempo passou lá e o Senhor usou Daniel como profeta lá dentro da Babilônia. Nabucodonosor teve o sonho dele. Quem lembra do sonho de Nabucodonosor? Aquela estátua, né? A gente vai ver a estátua. Então, só que é o detalhe. Esse cativeiro que aconteceu em Babilônia, eles tinham a promessa de voltar outra vez. Porque Jeremias, o profeta Jeremias, que é o livro de Jeremias, que vocês têm na mão aí também, ele profetizou que o povo seria levado para a Babilônia por 70 anos, cativo, por causa da desobediência. E depois o Senhor usaria de misericórdia para trazer eles de volta outra vez. Eles não iam ficar lá para sempre. Eles iam voltar depois de 70 anos. E logicamente a próxima geração que voltaria, né? Porque Daniel mesmo acho que morreu na Babilônia, pelo que vai entender, né? Então, vamos ler os versículos. Vamos ler esses versículos para poder entender, antes de continuar os detalhes. Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículos 24 até o último, que é o 27. 24, 25, 26 e 27. Vamos ler. Por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é isso que está escrito no 24, hein? O que é esse povo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é isso? Que povo? Ele está falando com quem aí? Daniel, sobre o teu povo. Quem que é? Judeus, lógico. Para fazer o quê? Para acontecer o quê? Ele está falando, ó, presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acontecer algo. Para acontecer o quê? Para que Cristo fosse ungido. Não, então, mas o que está escrito aí? Tá certo, mas o que está escrito? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Certo.
para que acontecesse o quê? Isso aqui. Isso aí, ó, que ele está falando, selar a visão, ungir o Santíssimo e etc e tal, é esse tempo aqui. Correto? É isso que ele está falando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo que está cativo aqui, ó, para acontecer isso aí. Certo? Dá para entender? Peraí. Versículo 25. Sabe e entende. Não é isso? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o príncipe ungido ou Messias. Quantos? 7 semanas e 62 semanas. Certo. Então, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, ou seja, eles iam receber uma licença, uma ordem, para que eles voltassem para reedificar e restaurar Jerusalém. Quantos? Quanto tempo aí? 7 semanas. 7 semanas E 62 e semanas. 62 semanas. Quanto dá isso aí? 69 semanas. 69 semanas. Só que ele fala 7 semanas e 62 semanas para acontecer o quê? Para ser cortado o Messias. Certo? E por que ele separa 7 semanas e 62 semanas? Por que ele não fala 69 só? Não é complicado, né? O João e o Daniel gostavam de complicar, né? Mas por que são 7 semanas e 62 semanas? As primeiras 7 semanas foi o tempo de reconstrução, né? O próprio versículo, na realidade, já está explicando aí, né? Vem se ler o versículo outra vez, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esses são 7 semanas. Então, 7 semanas seria o tempo da reedificação, a reconstrução. Vamos lá. Segura aí que nós estamos aí, mas vamos ler um versículo lá em Levítico, capítulo 25. Segura aí, Levítico 25, para poder entender o que ele está falando aí também. Levítico 25, versículo 8, vê se é isso também. Será que não está dando lugar? Também contarás 7 semanas. Tá. Então leia, por favor, desculpa. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, essas semanas que nós estamos falando aqui, que está acontecendo na escritura aqui sobre Daniel, são semanas de anos, certo? Não é semana nossa aí, são semanas de anos. Até ele cita aí que as 7 semanas serão quantos anos? 49 anos, já está bem, dá até a matemática desse tempo aqui, ó. Ele não está falando desse tempo, mas ele está citando que são semanas de anos. Então, esses anos foram 7 semanas de anos, que são 49, e depois mais 62 semanas, voltando para Daniel. Vamos dar uma lida aí. Desculpa de ser chato, mas lê outra vez. É para ele poder entender o que ele está falando. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha, então aqui, quando houvesse a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido que seria cortado, 7 semanas e 62 semanas. E esse tempo, as valas, a reconstrução dos muros e as circunvalações, etc. e tal, seriam reedificados em tempos angustiosos. Correto? Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as soluções. Então eles iam reconstruir o templo, certo? Que na verdade aí não fala nada de templo, tá? Quem fez isso foi Esdras. Aqui ele está falando dos muros da cidade. Então eles iam reconstruir tudo isso aí. Só que chegando no fim das 62, o Messias ia ser cortado. Ia tirar do Messias. E mais, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário aqui. Ó. Salomão vê que eu fiz uma casinha para o santuário, o templo aqui, ele vai bater em mim. Um tempinho mais bonito. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Não é isso que está escrito aí? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Certo. O que é isso? O povo de um príncipe que há de vir. O que você entende, irmão, isso aí? Não precisa buscar pessoas. O que dá para entender aí que está falando? Sem aplicar pessoas, sem nada. O que entende isso aí? O povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. O que é isso? Certo. Vai acabar com tudo. Mas quem que é isso aí? O que é o povo do príncipe que há de vir? Traduz isso aí como é que está. Você entende isso? Não aplica pessoas a nada. Então, o que você entende isso aí? O povo do príncipe que há de vir. O que é isso? Certo, não, eu quero dizer, o que ele está falando aí, não só para simplificar, que ele fala, a gente lê, às vezes lê, mas não cai a ficha. O que ele está dizendo é o seguinte, que um povo ia destruir a cidade, e o santuário, não é isso? Um povo ia acontecer isso aí. E esse povo tem um príncipe mencionado desse povo, que é por vir. Ele não está presente ali, ele vai vir depois. Eu traduzi o que está lendo aí, entendeu? Então, um povo que ia vir aqui, ó, depois que eles tirassem o Messias aqui, ó, cortassem o Messias, então um povo ia lá, ia destruir a cidade, o santuário e tal. E esse povo aí tem um príncipe que virá. Por isso que ele está falando, é o povo de um príncipe que há de vir, que vai fazer esse serviço de destruir Jerusalém, destruir o templo e etc. E que data que seria essa? Depois das 62 semanas. Quando o Messias fosse cortado o Messias. Isso? Depois de cortado o Messias, esse povo ia fazer isso aí. Agora traduz isso aí para nós. Como é que é isso a história? Quem que é o Messias? Jesus. Senhor Jesus, lógico, está falando do povo, né? Quando fala do povo aí, sempre, irmãos, é o povo de Israel, correto? O teu povo, né? Então vamos lá. Então o Messias foi cortado pelos seus próprios irmãos. Aí não fala, mas pelos seus próprios irmãos, como em João fala, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então foi cortado o Messias. Quando isso? Quando o Senhor morreu na cruz, foi rejeitado, né? Quando fala de cortado aí, vai desde a sua rejeição até a sua morte, tá? É todo o contexto. O Senhor morreu e não há mais, né? Isso, embora. Aí esse é o versículo que eu falei para você. Como é que fala lá nessa versão aí? Vamos ver aqui. 26. Será tirado o Messias. Depois das 62 semanas será morto e ungido e já não estará. Tá. E o povo e o príncipe Já não estará? Como é que fala aqui? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Não será mais. Mas não para si mesmo. Não, piorou. O que ele está falando aí? Depois das 62 semanas será tirado o Messias e eles vão ficar sem nada. É isso que ele estava falando. Porque ele está falando deles aí. Quem que ia tirar o Messias? Quem tirou o Messias? Eles mesmos. Os judeus não tiraram o Messias. Então o que sobrou? Nada.
Não vai sobrar nada, é isso que ele está falando aí. A tradução seria: ficarão sem nada. Então, nós vemos o cumprimento aqui da sua morte. Então, o Senhor morreu, daí ficou rejeitado, saiu da história, vamos dizer assim. Né? Ele ressuscita, como nós falamos, aparece somente para os seus discípulos, e aí, dentro desse contexto aqui, o Senhor some da história. Só que depois da rejeição do Messias, o que fala aí que vai acontecer? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Aconteceu isso? Aconteceu isso? Sim. Quando aconteceu isso? Os romanos invadiram lá e destruíram. No ano 70, né? Os romanos foram lá, destruíram Jerusalém, o templo, destruíram tudo lá. Correto? E quem foi que fez isso? Imperador romano. Isso, foi Roma que fez isso. Correto? Roma que fez isso. Então, ele está dizendo aí que o povo que fez isso, ele é o povo de um príncipe que há de vir. Correto? Esse povo que vai fazer isso, ó, é o povo de um príncipe que ainda virá. Certo ou não? Dá para entender isso aí ou não? Não veio junto no momento. Ele não estava lá. Ele não estava presente. Ele virá. Há de vir. Terminou o capítulo, no versículo 26. Agora o último, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele quem? Ele fará uma firme aliança, um firme concerto, né, com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que há de vir. O príncipe que haveria de vir veio. Já veio. Veio a ele aí, porque é que o nosso português subentende que pode ser o povo também. Ele vai fazer um... Ele quem? Na verdade, do povo, do príncipe, não do povo. 26 ele falou povo de um príncipe que há de vir. Versículo 27, ele fará quem? O povo? Não, o príncipe. É que a nossa língua dá uma balançada aí, mas no inglês, por exemplo, é he. Não é them, o povo. É he, é ele. É ele pessoa. Então, ele fará uma firme aliança com muitos por quanto? Uma semana. Quanto? Uma semana. Uma semana. Não é a semana que está faltando ou não? É a semana que está faltando. E tem 69, falta uma semana. Para que chegue o milênio, não é isso? Né? 70 semanas para que acontecesse isso. Então ele começa a explanar o que vai acontecer antes de chegar esse tempo aqui. Não é isso que nós estamos entendendo aí ou não? Sim. Dá para entender isso ou não? Sim. Falta, né? Faltava aí na história aí, que é o versículo 27. Então falta essa semana aqui, ó. Que o príncipe vai levantar aqui. O príncipe de quem? O povo que destruiu a cidade. Quem que é o povo que destruiu a cidade? Romano. Romano. Então que príncipe que é esse? Imperador romano. É um imperador romano, é um príncipe romano. Tá? Não, agora não para, não. Quer continuar depois? Então para aí. Vamos parar sim. Falar da